Bueno, hermanos míos, vamos entrar no texto bíblico de hoje, do domingo 6 de abril do ano 2025. Esse domingo bem dezido, não está nem frio nem calor. Sim. Oh, né. Bueno, vamos estar orando por ele. Esse domingo bem dezido, não hace frio nem calor, tá lindo, templadito, aunque a igreja estava com relante lá amanhã, né? Já aprendi essa estufa, deixei um ratito aí, 10 minutitos, e a igreja quedou calentita, bonita. Eu quero predicar sobre um texto, al qual se encontra em Lucas capítulo número 22, a partir do versículo número 41. É um texto este que eu he predicado, sabe quando? Justo um domingo também, pero el 2 de abril, que também foi no mês de abril, pero del ano 2023. Porque às vezes eu vejo que já está muito pintada a minha Bíblia, não? Eu devo ter predicado isso já, porque quando está muito pintada a Bíblia e tem muita coisita aí, é porque eu já prediquei, não? E eu fui e busquei, não? Aí eu posso buscar, não sei como é para quem está de fora de meu canal, buscar dentro de meu canal, não sei se é tão fácil. Para mim, eu tenho que entrar na parte de configuração do YouTube, aí me permite buscar não, por letra, por exemplo, eu pongo Lucas 22, aí me sai todas as predicações de Lucas 22, já é predicado os primeiros versículos, e agora eu vou predicar esses versículos que já estão mais para o final, não? A partir de 41. E eu havia predicado, e o título da predicação era Oração em Tempos de Angústia. Não? E eu foquei nessa oração, porque está falando disso o texto, não? Essa oração que Jesus isso, nesse tempo de angústia dele, o tempo que ele mais quedou angustiado, mais quedou mal, que era quando ele ia para a cruz. Ele estava começando a carregar todos os nossos pecados aí. Nesse momento de Zenó, la quenose, não, o esvaziamento total da persona de Deus, da persona divina nele, e ele levando todos os nossos pecados, pagando em preço por nós outros. É justo, morrendo por ele injusto. E justo, semana que vem é a Santa Cena, e trataremos desse tema, não, de acordar-se da cruz, e já vem Semana Santa, abril, tem toda essa peculiaridade, não, de acordar-nos da cruz, e a comunidade de fé cristiana, por exemplo, católico, há muita coisa nessa semana que não está mal, não? Está muito bem o que usar, assim, pensar muito e muitas vigílias e muita festa e tudo, pero o que está mal é no dia a dia não ser assim, não? Deveria ser assim sempre. Pero às vezes parece que nos acordamos de Jesus, de seu sacrifício, de sua dolor, de sua entrega, solamente em dias de Santa Cena, e isso é algo que deve ser parte de nossa devoção. Devemos acordar-nos todos os dias e viver uma vida segundo a vontade de Deus todos os dias, não hoje, não amanhã. Sino realmente todos os dias, não? Pero não vou predicar oração em tempo de angústia, sino que eu vou focar nessa oração que fortalece. Mirá que o título completamente diferente. E eu estava escutando o que eu havia falado há 2 anos atrás, não? Mirá que bom gravar e deixar, não, o recordo, porque uno pode acordar-se do que digo, e Deus falou a minha vida, por minha mesma vida, porque prediquei aí, não? Que bom é falar da palavra de Deus também. E se bem que eu estava falando da oração em tempo de angústia, naquela ocasião, hoje eu vou falar da oração que fortalece, é o título da predicação. Por quê? Porque essa oração fortaleceu a Cristo a levar a cruz, deu coragem a ele para ele seguir adelante. Ele recebeu propostas, por exemplo, da rei de Edesa, não? Por meio de seus discípulos que foram já, para que ele fora para outro lugar. Se ele fora para já, para Edesa, que era um lugar de extremada sabedoria, de que todavia havia os filósofos que
gostavam muito da filosofia de vida de Jesus. A mim me gusta muito os filósofos, não? Estava os estoicos, estava lendo lá até os cínicos, estava lendo coisas sobre eles. Me gusta muito, pero a filosofia para, todavia, no tema de que às vezes há que evitar o outro, que é o que a psicologia está usando muito hoje, não? Hoje em dia, os psicólogos usam muito isso, o tóxico, a figura de tóxico. Pero Jesus, por isso que o cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo transcende. Se é uma filosofia, porque a filosofia em si não é malo, não? Filosofia, amigo da sabedoria. O cristianismo é a filosofia correta de vida, que transcende qualquer outra filosofia, porque não queda só até aí, água com o outro, lo que o outro isso com vós. Não. Transcende, perdone, ame, camine na segunda mija, trate ao outro como vós gostaria de ser tratado. Não? Muitas das vezes nós outros exigimos tanto, não? Principalmente em nossas relações, digo, pareja ou amistades ou qualquer relação, não? E somos nós outros os tóxicos, não? Às vezes, somos nós outros os tóxicos, porque exigimos tanto, pero não damos tanto assim. O quanto exigimos, não nos damos tanto, até para não herir-nos, para não ir. Eu tenho aí, é meu amigo até aí, não mais, não? Pero somos muito medidos e comedidos de nossos actos, não em si. Pero Jesus não, Jesus deu isso todo. Vamos a ler o texto bíblico e aí eu sigo hablando, só a modo introdutório. Bueno, eu poderia ler desde o começo do texto, não? Que o texto está até dividido aí, versículo 39, não que na descrição da vídeo vai estar versículo 41, não importa. E saliram e se foi como solia. Me gusta essa palavra solia, não? Solia quer dizer que ele hacía isso sempre. Ao monte de los olivos, e seus discípulos também lhe seguiram. Quando chegou àquele lugar, lhes dijo orar, que não entreis em tentação. Orar para não entrar em tentação. Ou seja, a tentação vai vir, não? Não vou predicar sobre esse tema em si, pero há palavras que são muito claves em los textos, não? E que Deus habla muito a nossa vida. Irmão, a tentação vai vir. Todos somos tentados todos os dias. E tentação, por aí, uno logo pensa, não, o cristiano, o que diria nosso irmão Freud, não? O cristiano é tão sexual que habla tentação e aí é sexo. Tentação não tem nada a ver com sexual. Pode ser sexual também. Se tu tentação sexual, é sexual, tá bem? Pero tentação é um montão de Aí, várias maneiras de pecar, não? Tem lá as 50 sombras de Gleu, não? As 50 sombras de Gleu aí, de Gleu, não é de Grey, não, de Gleu. Aí várias maneiras de pecar, podemos pecar de um montão de maneira. Se eu sou iracundo, se eu sou enojón, se eu sou desmedido em minhas palavras, se eu churmeio, se eu sou glutão, se eu sou... Há um montão de pecado que nós não queremos ouvir, não? Pero, crejamos, cayó em pecado, aí é sexual sempre, não? Pero los pastores, generalmente o ministro, não? Cayó em pecado, quando diz cayó em pecado, pero não veio ninguém cair em pecado porque está predicando mal a palavra de Deus e foi exortado, não veio nada de exortar, ou por ser... Já em Brasília, realmente cayó em pecado um pastor, pero isso cayó porque ele mesmo se arrebentou, não? Deus permite, chega um momento que Deus permite. E eu não me quedo feliz com a desgraça dele, irmão, pero me pongo feliz realmente com a disciplina de Deus, porque Deus ama ele, por isso o disciplinou. E o mesmo Deus hace comigo. E tenho que me quedar feliz. Há que a disciplina é dura às vezes e dói, não? Ele era um pastor muito duro, que eu dizia a minha amiga já em Brasil, mira, esse chavão qualquer dia ele vai... Você não foi usado como profeta, é porque é notório, irmão, é o resultado. Vou ver, os irmãos mais pentecostais dessa igreja não estão em nenhuma igreja.
dessa igreja cá nostra, de meu ministério, eles estão no mundo nesse exato momento. Não estão em nenhuma igreja. Não tô... E outros foram uma igreja, que foram outra, que foram... Rara, um ou dois que saiu de cá que se estabeleceu em alguma igreja. Os mais pentecostais que girava, que falava língua, que estava sempre, que venia oração, que orava muito, que hacía não sei o quê, que volava. Eles já estão no mundo. Os teres acá sabem de quem hablo. Seja, não vou citar nome, não é necessário, pero os que mais trabalhavam, que não faltavam reunião, estão no mundo. Por quê? Por causa da religiosidade, porque realmente não entregaram seus corações a Jesus, porque Deus ele nos disciplina, assim, ele nos trava, e isso é maravilhoso, é uma bendição de Deus, não? Então, a verdade é que a tentação vai vir para todos, não? Vindo até para Jesus, para seus discípulos, pero temos que orar para não entrar em tentação. E ele se apartou de eles à distância, como de um tiro de pedra. Ou seja, aí já empeça o que temos que ser, que é o que eu estou entrando no ponto já principal, a oração que fortalece, não é ele como orar também. Nós outros temos que se apartar para orar. Todos de nós outros acá teremos algum momento solos, não? Em nossas casas ou por aí, há casas que são muito movidas, não? Tem muitos ninhos ou muitas atividades. Pero temos que buscar um momento, ao menos quando tu vê, não sei, né, banho, não? Ou à noite, quando tu vê todos dormindo, vai dar uma levantada para ir no banho ou tomar água e acorda, e aí tenha tu momento, 5 minutos, 10 minutos com Deus no mar, não? Pero tenha um momento de solo, não? Jesus se apartou solo para orar. Por mais que ele estava com seus discípulos. Por quê? Porque solo. E porque solemos orar de olhos cerrados. Não é nenhuma marca, é nenhum mito, não é nada disso. É porque o redor nosso nos molesta. Não nos saca a atenção. Nossa própria mente, não, minha mente media tediática, não? Quando eu vou orar, eu estou orando uma coisa, daqui a pouco vem outra, e parece que estou volando assim, não? Parece até lombre de hierro abrindo o seu computador, aqui aparece um montão de pantagem, e parece um montão de coisa na minha cabeça, assim, eu quero vendo e ouvindo e pensando, e estava orando por uma coisa, daqui a pouco eu já estou pensando em outra. Pero isso é parte de minha loucura, não sou exemplo para nada. Pero o que quero dizer é que devemos nos apartar para orar. Devemos ter nesse momento de devoção, de consagração. Por quê? Porque é a religião que nos ensina que devemos crer numa série de ritos e formas para nos levar a Deus. Isso a religião nos ensina, não? E nós outros temos essa tendência muito grande, irmãos, de entrar na doutrina da religião, não? E não conseguimos interiorizar a simplicidade do Evangelho. O Evangelho habla de relações humanas, de estar uno com os outros, de relacionar-se, de amar-se, de perdonar-se, de ajudar-se, de viver uma vida normal, pero dentro dessa vida normal vou pensar, sou cristiano, que decisão tomo? O que Jesus faria nesse momento? E vós quieto aí, cajado em tua cabeça, vós empieza a pensar, não é necessário exteriorizar, não, a ver, deixa-me ver o que Jesus, aí agarra a Bíblia, não saca a Bíblia no celular, parar, é mundano, parar que tem que ver o que Jesus faria. Não é nada disso, não? É eu interiorizando o cristianismo em mim. Vamos seguir lendo e assim termino. Orar para que não entrar em tentação. Se apartou deles da distância de um tiro de pedra. E posto de rodillas, orou. A oração foi qual? Foi essa calma. Padre, se queres, Deus quis? Não, Deus não quis. Deus não quis. E às vezes Deus não vai querer que vós não passe por ele problema. Deus não vai querer. Vai ter nem que passar. Ele diz, se queres, passa de mim essa copa. Pero, o importante é o pero, não? Não se haga a minha vontade, sino la tuya. Nós outros temos uma dificuldade tão grande de entender isso. Haga tu vontade. Não, aí um irmão que venia cá às vezes, não digo se congregava porque venia às vezes realmente.
se envolveu até mendigo, por causa que ele me planteou isso. A vontade de Deus, e quedava com esse tema, era muito temático nisso. A vontade de Deus. Irmã, a vontade de Deus é que vós respire, levante lá amanhã, se o dia está mal, ponga uma boa sorrisa, se o dia está maravilhoso, desfruta-lo, se há problema, suporta, e se não há problema, bom, aproveitar, porque vai vir dia de problema. Isso é a vontade de Deus. Que vós cante, que vós camine, que vós hable, que vós relacione-se, que vós compre, venda, não? Viva. Não é que vós quer a vontade de Deus e tenho que orar não sei quantos minutos e tenho que de rodilha, porque cá o texto está escrito, Jesus de rodilha orou, não? E se não orar de rodilha, Jesus orou de rodilha, era uma costumbre deles. Você não lembra? Orar de rodilha também, vós, está bem, não há problema nenhum entre orar de rodilha e não orar de rodilha. Pero não quer dar com essa coisa temática, não? Aí ele disse, que haga sua vontade, que não haga minha vontade, não, sino la tuya. É difícil nós outros aceitarmos a vontade de Deus e dizer, haga tu vontade, porque nós outros temos essa coisa de nossa vontade, nossas orações como são a Deus. Senhor, haga isso, Senhor, haga isso por mim, haga aquilo, haga aquilo. Nosso pedir a Deus já é meio que uma ordem, né? Não estou nem falando do Evangelho Novo, não, que habla para decretar, para ordenar a Deus, que vindo de delatar e desatar ángeles, mas depois eles foram tão criticados com a angelologia que de repente se terminou a angelologia do meio pentecostal, não? E aí eles insertaram, pentecostal eu digo até dos neopentecostais, não há um que tudo isso empeçou no pentecostalismo, que o pentecostalismo empeçou, sempre hago essa crítica, empeçou de uma maneira, vamos dizer, buena, o fundamento principal era bueno, porque queria mais de Deus, não? Pero nessa busca desenfrenada de mais de Deus, começaram a aceitar qualquer coisa como uma manifestação espiritual, e eram manifestações pseudas espirituais, que não tinha nada de Deus. E começaram a permitir qualquer coisa. Se vós dizia que Deus disse, ou que Deus está na coisa, então se aí canonizava já toda lá herejia hablada ou expressada por meio de ritos e formas, não? Isso foi o pentecostalismo. E aí se deu o resultado em atar, desatar, em ordenar a Deus, e a teologia hoje do domínio, não? Prevalente, e aí prevalece, infelizmente, em todas as denominações, Assembleia de Deus, principalmente encabeça isso, não? Que é a maior denominação do mundo. Que triste, não? A maior denominação do mundo, se tiverem algo bueno, a maioria dos cristianos do mundo, já que é a maior denominação do mundo, estaria em coisas boas, não? E a segunda maior denominação do mundo, que é a bautista, que também, se tiverem coisas muito boas, lá o mundo estaria muito melhor, não? Mas também creem na teologia do domínio, não? Que tem que poner os candidatos cristianos, que os cristianos têm que ir atuando, entrando no poder, tudo isso vem com a renda escatológica, como é que é? De los adventos, não? Até adventistas, que eles foram adotando em sua visão escatológica, não? Vê quantos de vocês acá seguramente conhecem, há um papel assim grande assim, que aí tem escrito todos os tempos bíblicos. Já viram ou não, na linha de tempo bíblico, não? Eu tenho, em algum lugar aí, tenho essa herejia, porque heredei, pero não comprei, heredei, não? Tenho aí, e aí tá certito tudo o que vai passar, não? Oh, como sabem? Pastor, pero la Bíblia, vamos ver aquela oração, não? E Jesus, quando diz, haga tu vontade, senão na minha, que apareceu aí? E é nesse ponto que quero focar na predicação de hoje, por isso que é a oração fortalece, ou a oração que fortalece, é essa. É a que eu entrego todo, que eu digo, Senhor, não dá mais, para mim não dá mais. Hermanos, eu já he passado por muita ansiedade, transtorno de ansiedade, como qualquer pessoa passou por ansiedade, não? Alguns passar por ansiedade não querem desenvolver uma patologia. Há pessoas que têm patologia, e aí essas pessoas têm que ir no médico
no psiquiatra e ser medicado. Isso daí é outra coisa. Eu estou falando por momentos de ansiedade. Todos nós outros acá passamos por um momento de ansiedade, ao menos uma vez na vida, ou por ano, no mínimo 10 vezes, 30 vezes. Passamos por um momento de ansiedade. É normal. É normal. Isso é normal, não é anormal. Não? Pero, mira o que passou acá. Quando nós outros dizíamos, haga sua vontade. Eu, quando chego a um nível muito estúpido de minha mente, porque a ansiedade é estúpida, é burra. A ansiedade é burra, porque projeta milhares de artifícios e lugares e trajetórias e conclusões que nada disso é real, nada vai aparecer. Vou ver até o munhequito de intensamente, como é a cara dele, todo assim, pensando que vai passar, então seu cérebro vai trabalhando para resolver todos os problemas que não há, todavia. Não há. Nós outros devemos ocupar-nos, não preocupar-nos, não dela coisa. No momento, como Jesus disse sabiamente, Jesus era incrível, não? Por isso dizia o maior filósofo, Jesus, dizia, no momento, é só abrir a boca que eu vou genar. Quer-se tranquilo, vocês não tem nem que se preocupar do que vão dizer. Não tem nem que se preocupar. Tem que estar falando, procura te demonstrar como obreiro que maneja bem a palavra. Se bem que isso é uma realidade, Pablo disse a Timoteo isso, mas não está falando que tenho que ler, tenho que saber a palavra de Deus para... No momento correto, Deus vai te dar a palavra. Querem ser tranquilos. Não, nada em la Bíblia é uma ansiedade, nada em la Bíblia é um transtorno, nada em la Bíblia é uma loucura. Jesus estava acá para morir, levar o pecado de todos nós outros. Mais angústia que isso, não existe nada que podamos passar na terra que produza mais angústia que isso. Pero ele disse, essa palavrita mágica, vocês querem 7 passos para a vida, a bendição. Querem? Bueno, aí está, la magia está aí. La magia, pero magia estou sendo irônico, não? La verdade de la verdade, la real é real cimento, onde devemos pisar e quedar firme, está aí. Onde devemos depositar toda a nossa fé, nosso amor e nossa esperança, está aí. Haga sua vontade e não a minha. Isso, irmãos, não barra, calma. Queda travado na garganta. Não pode tragar isso. É como quando está cheio de moco, não? E a garganta está inflamada e qualquer coisa que passa parece que passa como uma navarra. Não podemos tragar esse versículo. Haga tu vontade e não a minha. Agora, quando isso passa, quando nós outros dizemos, mira o que está escrito no versículo 43. Aí arreglou o problema de Jesus, todos os problemas foram arreglados. Arreglado nesse sentido de tranquilidade e paz que ele teve depois. Pero o problema dele foi quitado? Não, ele passou pela cruz. Pero o que Deus mandou aí para ele? E lhe apareceu um anjo do céu para fortalecê-lo. Irmãos, quando vós entrega teu problema a Deus, tua vida a Deus, aí aparece um anjo do céu. E eu dizia que nós outros não conseguimos interiorizar isso, porque nós outros estamos presos na crença da religião, na crença das doutrinas, dos falsos evangelhos, de todo esse mecanismo que nos ensinaram de como mover o coração de Deus. Isso foi algo que nasceu nos bautistas, não? Que daí saiu os piores irmãos que há, que são das comunidades. Comunidade evangélica não sei o quê. Por quê? É um lugar muito bonito para estar na comunidade, porque te tratam muito bem, tem muitas festas, muitos encontros, muitas coisas. Pero, à la vez, eles se tornam muito dogmáticos e muito entrando em tua vida. Muito rugadores, tudo é pecado, tudo não pode. Abriste uma porta, uma brecha, abriste algo. Aí o diabo entrou, eles têm essa coisa na cabeça, que aí entra... Para que agora, jogo que não pode tragar, não. Deixa-me tomar uma água, cara. E eles têm essa coisa na cabeça. Conhecem as comunidades cristianas, comunidade de fé, comunidades cristianas? Eles são assim, hein? Eles são assim. Os pastores que eu viajo,
Casa de Lausanne, são de comunidade. As predicações são hermosíssimas, são muito cristocêntricas, são muito bíblicas. Pero depois, na prática, eu vejo, na vida deles, não? Eu vou, aí eu me disfraço de crente, estou aí pio, não? Assim, água secarita de pio e tudo. Pero depois, quando vamos comer, todos são iguais, porque somos todos iguais, somos pecadores. E eu me dou conta. Não? E na prática não funciona assim. Porque essa pseudo-espiritualidade, essa pseudo-santidade, nós outros somos santos. Nós outros somos santos, já está. Deus me ha hecho santo. Não é porque peco que não sou santo. Eu sou santo porque por o sacrifício de Cristo, não é pelo que haga eu que eu vou ser santo. Não quero dizer com isso que eu tenho que aceitar pecado e viver em pecado. Não, eu devo viver santificando-me. Não, como diz o escritor de Hebreus, buscar a santificação sem a qual nada haverá de Deus. A paz com todos, primeiramente, não podemos nos olvidar do começo do versículo, a santificação sem a qual nada haverá de Deus. Pero por que passa isso? Porque somos condicionados, estamos treinados no paganismo de nossas vidas, porque nossas vidas funcionam mecanicamente, tudo que nós outros hacemos, ela física newtoniana, todavia estamos presos à mecânica. Pero aí descobriram, puderam observar um pouco, na mecânica quântica, e na física quântica uma coisa está cá e está já à la vez. E vós, quando vai buscar de onde já está lá a próxima vez, não é como prever. Porque a vida é assim. O Senhor, confessore, diz, vai chover. E vós pode sair tranquilo, porque vai ser sólido. Sim ou não? Não conseguimos prever o tempo, o clima, que é algo muito difícil, pero que com todos os mecanismos que temos, não deveria ser tão difícil, não? Temos para medir o vento, para medir a pressão atmosférica, para medir a temperatura, para medir a umidade, e todos esses fatores combinados me dizem se vai chover ou não. E temos a observação também, não? Minha mulher diz, vai chover amanhã, né? E eu miro as nuvens e digo, não vai chover amanhã, a não ser que Deus mande um vento muito forte que traga nuvem de outro lado, porque eu estou vendo que o cielo não está para chover, não? E muitas das vezes não chove, porque na análise visual é o básico, não? É o básico, pero bueno. Apareceu o ángel para servir ao Senhor, porque ele entregou todo. Agora, nós outros não conseguimos crer nisso, porque isso aqui é uma pabada, no sentido pabada de ser tão fácil, de ser tão... Ah, pastor, é só isso? Sim, é só isso. Eu vim acá e estou argumentando horas acá, falando. Isso é o culminante, o cúmulo da predicação. É só isso, sim. É algo fácil. Agora, pôr isso em prática que é difícil, porque fomos treinados, fomos adestrados, estamos aí nessa... Como eu dizia, nesse mecanismo, tudo que nós outros usamos é por mecanismo, é sistemas, não? Hierarquias, engrenagens, dogmas, doutrinas, modelo de funcionamento, queremos entender como funciona, não? Se alguém chega cá nessa igreja, quer entender como funciona, quer saber quem é o líder, quem é o pastor, quem é... Porque estamos acostumados a muita hierarquia, a muito cacique, pouco índio, não? Como dizem por aí. Pero o evangelho é solo para aqueles que querem se entregar a nada mesmo, crer no que vós não está vendo, pero é empezar a ver com os olhos da fé. Como sempre eu digo, uso esse exemplo, não? Se eu digo, hermanos, eu vou invitar ustedes, não todos, não? Cada um por separado, vou invitar e vou dizer, vamos comigo. No primeiro que vai me perguntar é o quê? Aonde? Aonde vamos? A que hora? Porque tem que saber a roupa que vai usar, não? Tem que... Quanto tempo? No mínimo, não? E Jesus Deus, não? Nesse caso ele estava como Deus, chegou ao Padre da Fé, ao famoso Padre da Fé, biblicamente chamamos ele assim. Abraão, e o que disse a ele? Abraão, sale de tu terra, sale de tu parentela, e andar de onde eu te vou dizer.
Você não dijo nada, chavão. Deus é maravilhoso. Deus, uma coisa que Deus não hace com nós outros é dar satisfação. Essa parte de Deus me encanta, porque a mim não me gusta muito falar de lo que vou ser, não. Eu hago e listo. Porque começam a falar e perguntar e não sei o quê, e meter-se, não, eu quero ser isso e me vou. Não me gusta muito nesse sentido. E Deus é assim. Deus não perguntou a Abraão, não andar, Abraão. E Abraão não seguiu. Hermanos, os dos caldeus estavam cá e a terra estava cá. Era lejíssimo, não era assim fácil. Era o caminho de vários dias. Eram vários quilômetros, aproximadamente 1000 quilômetros. Aí, é um montão, é como ir de cá, não sei, ao Chaco, não, mais ou menos, caminhando, passando aí, ou a Córdoba, caminhando. Não é. Se hoje de coletivo tarda 12 horas, não, às vezes até mais. E o tipo de mano, sair de tua terra, de tua parentela. Irmão, nós outros não queremos sair do conforto de nosso hogar, não? Os jovens às vezes não pensam em sair de casa. Jovens, pensem em sair de suas casas, não? Trabalhar, estudar e sair de suas casas. Pensem, é uma ideia, não, assim, não, tiro, assim. Como assim? Caju aí? Não. Jerônimo, assim, tiro. Pensem em sair de suas casas, não? Porque a vida é essa. Progressar e ir adelante, não? Se o governo dá um plano aí, progressar, procriar, glória a Deus, não? Então, o padre de la fé, ele não quedou preso. Irmão, para nós outros sermos cristianos de verdade, temos que entregar-nos totalmente ao Senhor. Pero isso é um problema para nós outros, porque nossa mente, nosso cérebro foi educado a ter isso acá, la parede, eletos, não? Que é a ética, que vem na ética. La moral, la ética nossa, não é a moral e la ética de Deus, infelizmente não é. Porque, se bem que a ética tem que ver com teto, com proteção, não? Pero nós outros não temos a ética de Deus, porque a ética de Deus é uma projeção, me leva ao futuro, me leva já, porque nossa meta, como Pablo disse, estamos correndo ao prêmio final, à la salvação, não? É um maratão que vamos chegar ao final, e há uma meta e um objetivo, e nos olvidamos de isso na caminhada, não? Agora, essa entrega ao Senhor, que é uma entrega total, parece irresponsável, porque eu estou me entregando ao invisível, ao que eu não vejo. Então, se por isso vem a religião e construi seus dogmas. Por quê? Se eu digo para vocês, se congregar sábado, domingo e miércoles tem que estar online. Se não, vai para o inferno. O que vocês vão ser? Hermano, se um não me diz que eu vou para o inferno, se eu não hago, eu vou ser, porque o pior é ir para o inferno, não? Agora, menos mal que eu já tenho lá informação e entendi, porque me converti e sei que não vou mais para o inferno. Por quê? Porque creio. Porque tem que ver com crença e tem que ver com a obra de Cristo. Pelo que a religião planteia, se não der dízimo, ofrenda, se não congregar, se não ser isso, tua vida será mal, será uma desgraça. E se bem que, de certa maneira, é verdade no sentido de que a fé vem por aí, se vós empeça a não se congregar mais, não ouvir a palavra de Deus, não contribuir, não estar com os irmãos, tua vida vai quedar mal, realmente, pero não mal porque vós insiste ritos, não insiste los ritos, mal porque vós te apartaste do caminho, da verdade, da comunhão, da ajuda, de escutar a palavra que produz fé. É por isso, não é por ritos, pero nós outros, às vezes, cremos solo nos ritos, nos dogmas da religião. E o Evangelho, ele dizia o quê? Que nós outros nos entregamos por completo. Jesus disse, mira, Jesus, o próprio Deus encarnado já está, não é minha vontade, haga sua vontade, não? E sabemos que ele disse para nós outros que ele é o caminho, não? Nós outros queremos criar caminhos, a religião quer criar caminhos para chegar a Deus. Ele diz, eu sou o caminho. E temos que ser o quê? Então, ser igual a Jesus. Orar, crer
e a la vez Deus vai ser o quê? Vai mandar um ángel. Vai mandar um ángel, não é solamente essa figura que é o tipo alto, não, musculoso, com alas e não sei o quê, que vem com a voz. Não, el ángel é qualquer situação que Deus te manda. É como se tu viera te mandando um ángel, que Deus te manda para te alentar, para te ajudar, em todo momento de dificuldade. Todo momento de dificuldade que vai passar, não tuvo momento de refrigério, sim ou não? Não terminou? Toda a prova terminou. Como diz até o dito mundano, não é mal que dure 100 anos. Então, devemos nos apartar para orar. Vale, até a redundância, que nossa intimidade com Deus tem que ser íntima, de verdade. Íntima no sentido de que tem que ser só lojô. Pode orar com tua família, ore com tua família se querer, haga uma reunião doméstica se querem, ore com tua família, ore com teu filho, não está mal. Pero também tem que orar solo, não? E devemos, o evangelho é a ser para praticar, a ser prática, é prático. O evangelho é prático. O evangelho não é teórico. Se for teórico, eu estou salvo 20 vezes, porque sei um montão de teoria. Pero minha teoria não serve para nada. Foi o que Pablo disse. Pablo, que sabia muito mais que eu, inclusive tinha ido ao céu e tudo, e Deus falou diretamente com ele. Jesus mostrou diretamente e deu um evangelho diretamente para ele, mais que para mim, não, que eu solamente leio o que Pablo escreveu, pero Deus deu para ele revelações incríveis. E ele diz, tudo eu tenho, todo esse conhecimento que tenho na terra, tenho como se não fora nada, é nada, deparado a essa glória, esse conhecimento. Quando Deus nos dá esse conhecimento, abrimos nossa cabeça, aí é quando nós outros entendemos que essa oração fortalece, a oração realmente cambia nossa direção. Eu quero terminar cá, eu busquei dois teólogos, não, que falam sobre esse tema, e quero ler para terminar. Diz assim, quando Cristo agoniza, se apresenta um ángel do céu que fortalece. Parte de sua humillação foi ter que ser fortalecido por um espírito ministrador. Estando em agonia, orou mais fervorosamente. A oração a um que nunca é importuna, é especialmente oportuna quando agonizamos. Ou seja, esse linguagem é muito bonito, é muito antigo, porque estou recitando a cada comentário de Matthew Henry, que é muito viejo. O que ele está querendo dizer é que a oração sempre devemos fazê-lo, e principalmente quando estamos mal. Quando está mal, há que orar mais. Há que parar de chorar e orar. Chore também, porque às vezes temos que exteriorizar por meio do chanto. Isso não está mal, chorar não está mal. Há situações que nos levam a quebrar-nos e chorar-nos e lamentar-nos. Pero não te quedes aí chorando e lamentando, ore também, não? É disso que está falando. E nesta agonia, su sudor foi como grandes gotas de sangue que caíam, porque está falando do texto, não? Que habla isso. Eu não cheguei a ler. Isto mostra o sofrimento de sua alma. Devemos orar também para ser capacitados para resistir até o derramar nossa sangue em la luta contra o pecado. Se alguma vez nos chama isto. Claro, porque Deus, ele não... Eu disse já, não és um sádico que está buscando sempre, vou provar mais para a pessoa não sofrer mais, para ver se logra passar. Não é nada disso. Deus, ele quer que vivamos bem. Por isso Jesus mesmo disse, eu morido para que tiveram vida e tiveram abundância. Isso, Matthew Henry, me resultou interessante do que ele habla. E outro do comentário da Bíblia Diário Vivi diz assim, que trágico é quando muitos cristianos atuam como se estivessem profundamente dormidos, referindo-se sendo referência aos discípulos que se dormiram. Quando chega o momento de entrega e serviço a Cristo, não permita que se encontre insensível nem se preparação para o trabalho de Cristo. Ou seja, hermanos, a oração que fortalece é a oração com ação, como diz Santiago, com ação de graça. Que eu hago algo, que eu não solamente quero falando com Deus e está ladrando no ouvido de Deus com os miquerras, sino que eu levanto e vou. Tudo o que estamos passando hoje em nossas vidas é exatamente
foram frutos de nossas decisões, ou malas ou buenas. Logo, devemos hacer nos cargos, orar, dizer, Senhor, bueno, me equivoquei, ou não tive oportunidade, que meus padres, tá bem, os traumas, mandar tus traumas a Deus, falar com Deus, Deus te vai sanar. Se vós abre tu coração de verdade, Ele vai mandar o ángel a te ajudar. Vamos orar. Padre maravilhoso, Padre bondadoso, Deus fiel, majestoso, hago essa oração general para terminar essa predicação, pero que nossas orações sejam íntimas a Ti, Senhor. Tu sabes o mais profundo do coração de cada hermano, de cada angústia na alma, que cada um que entrou por essas portas aqui hoje, e aqueles que nos vão ouvir por meio das palavras gravadas para esse canal no YouTube, tu sabes o mais profundo do coração de cada um, Senhor. Bendiga tus filhos, Senhor. Mande um ángel a nos consolar, a nos ajudar. Te damos graças, Senhor, por tua fidelidade, teu amor e tua justiça. Em nome de Jesus, amém.